Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos convidar as irmãs para virem um pouco mais para frente. Tudo tão lá para trás. E a gente vai abrir nossa Bíblia hoje no Salmo mais querido, Salmo 23. Todo mundo conhece, é um salmo da comunhão e da intimidade com o Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem ministrar essa palavra ao nosso coração. Vem te fazer presente nessa tarde de um modo vivo, especial. Tu sabes aquilo que as tuas servas necessitam, Senhor. Tu conheces o deitar e o levantar de cada uma. Tu sabes das necessidades mais profundas. Que o Senhor venha falar de um modo vivo ao nosso coração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Salmo 23 é uma das mais belas canções de Davi. E é impossível a gente ler esse salmo e a gente não se emocionar e o coração não ser tocado profundamente. Ele é chamado de Salmo da comunhão e da intimidade com Deus. Era Davi, homem de muitas batalhas, de muitas experiências espirituais. E aqui ele fala um pouco da sua experiência pessoal como pastor de ovelhas, do que ele experimentou do Supremo Pastor. E aí é impossível não fazer uma analogia da forma como ele foi cuidado por Deus e da forma como ele cuidava também de suas ovelhas. O homem contemporâneo, ele vive uma das maiores crises de necessidades de todos os tempos. As pessoas necessitam de tudo, sobretudo de esperança e descanso. E aí a gente para e olha para a palavra de Deus e ela é tão contemporânea. Um texto, um poema como esse, escrito há tanto tempo atrás, e ele soa, as palavras soam tão atuais. Palavras que vêm ao encontro das nossas necessidades mais profundas. Certa ocasião, Jesus olhou para as multidões e se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas e eram como ovelhas que não tinham pastor. E a gente, para entender um pouco mais o conteúdo deste salmo, a gente precisaria compreender também
A ação dos pastores orientais, a maneira como eles cuidavam das suas ovelhas, como tratavam, como tiravam os carrapichos e ungiam as ovelhas com óleo para que elas não fossem molestadas pelos insetos, mas tinha uma outra atribuição desse óleo, que é para que elas tivessem facilidade de entrar nos estreitos, elas escorregassem nos estreitos e conseguissem atravessá-los. As ovelhas são animais muito frágeis e nós somos comparados a ovelhas. E aí, para a gente desfrutar dos privilégios contidos neste salmo, precisamos responder algumas perguntas. Primeiro, como saber se sou ovelha do Senhor? E aí, mais uma vez, não quero falar de religião, não vou falar de religião. A gente está falando de intimidade com Deus, de relacionamento estreito com o Senhor. Isso é a coisa mais importante. Porque ainda que todas as igrejas sejam derrubadas, ainda que não haja nenhuma religião no mundo, se você tiver um relacionamento estreito com esse Cristo vivo, com esse Supremo Pastor, você não vai precisar de mais nada. Amém? Então, em primeiro lugar, precisamos saber quem é o pastor do Salmo 23. E o Evangelho de João, no Evangelho de João, através dele, Jesus responde: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Em segundo lugar, preciso me certificar de que tenho as marcas do meu pastor e Senhor. E a gente sabe que todo rebanho tem a marca do seu dono. E nós também temos a marca do Supremo Pastor. Assim, aquele que não crê no Cristo, aquele que não tem essa intimidade com o Senhor, não tem essa marca. Uma das primeiras marcas é a marca da fé. E o Senhor Jesus diz assim: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Assim, aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo não é sua ovelha, por isso não pode receber as bênçãos contidas aqui. Olha que coisa interessante. A segunda marca é a marca da obediência. Ele diz ainda no Evangelho de João, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O reformador Lutero disse uma coisa muito interessante. Ele disse: as ovelhas do Senhor são marcadas nas orelhas e nas patas, porque ouvem a sua voz e o seguem. Depois vem a autonegação. Dessa vez é Lucas, através do Evangelho de Lucas, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A outra marca visível é a marca do amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E ainda a marca do sofrimento e da perseguição. Paulo disse que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Olha que coisa interessante. Uma vez ciente de que sou ovelha do Supremo Pastor, posso declarar: tenho o suficiente, nada me faltará. Este salmo é chamado também de Salmo da Suficiência. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Como ovelha do Senhor, o que não vai me faltar? E aí a gente pergunta: como é que eu posso fazer essa declaração de nada me faltará, se na vida de muitas pessoas tem faltado tantas coisas? E aí a gente para entender que o nada referido aqui pelo salmista está diretamente vinculado ao relacionamento pastor-ovelha. Sendo assim, o que ele não vai nos deixar faltar? Primeiro, cuidado e suficiência. E a palavra suficiência é interessante porque o significado mais literal dela é o quanto basta. Quando seguimos o nosso pastor, recebemos tudo de que verdadeiramente necessitamos. Ele zela e cuida de suas ovelhas, prometendo que jamais lhes faltará aquilo de que necessitam para viver. Mas não podemos esquecer que necessidade é diferente de desejo. Nem sempre teremos os nossos desejos realizados.
mas tudo de que verdadeiramente necessitarmos, o Senhor providenciará. Segunda coisa, condução e direção. O nosso pastor Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é o único e suficiente mediador que nos reconcilia com Deus. A ovelha do pastor, a ovelha do Senhor, sempre sabe a direção a seguir, porque ouve a voz do pastor e o segue, sem temor. E eu não estou falando do pastor humano, eu estou falando do pastor Jesus, o supremo pastor das nossas almas. A voz mansa e suave do pastor se faz ouvir através do Espírito Santo em nosso coração. Terceiro lugar, ele providencia proteção. As ovelhas são animais frágeis que não enxergam muito bem. Por isso era comum se ver ovelhinhas resvalando os pés e caindo em vales profundos, em despenhadeiros, mas o pastor zeloso está sempre atento para salvá-las. Como o nosso pastor nos protege? Em primeiro lugar, ele nos protege com a sua própria vida. Era interessante porque os pastores orientais, quando eles tangiam o rebanho para dentro dos apriscos, eles se deitavam à porta do aprisco, para que nenhum animal entrasse, ficava ali sempre em vigilância, em guarda, para impedir que qualquer pessoa, qualquer animal ou pessoa entrasse para fazer mal às ovelhas. E o Senhor é aquele que protege a cada um de nós com a sua própria vida. Ele usa a vara como instrumento de correção e também de defesa contra as feras que tentassem atacar o rebanho. O pastor também usa o cajado, que é uma vara com uma de suas extremidades curvada, para resgatar a ovelha perdida e trazê-la de volta para o aprisco. Muitas vezes, deliberadamente, por rebelião mesmo, nos afastamos do aprisco e acabamos feridos ou viramos comida de lobo. Eu vi uma frase muito interessante que dizia que ovelha solitária é sanduíche de lobo. Então a ovelha tem que estar buscando o aprisco do Senhor. O nosso pastor é incansável, está sempre pronto para nos resgatar e curar nossas feridas. Além do cuidado, da provisão, da condução e da proteção, o texto nos explica que o pastor sempre honra as suas ovelhas, preparando-lhes uma mesa na presença de seus adversários. E mesa aqui não é um móvel, mas um lugar espaçoso e alto, onde as ovelhas encontram alimento abundante e os inimigos não têm acesso, apenas olham de longe. O verdadeiro alimento leva a unção, a santificação, que dá poder e autoridade para vencer os ataques adversários. As ovelhas, no final do dia, antes de se recolherem, eram ungidas com óleo. E esse óleo era derramado generosamente sobre a cabeça das ovelhas, para impedir os ataques de insetos, de moscas. E o pastor ainda deitava a porta do aprisco para impedir a entrada de intrusos. E finalmente ele promete às suas ovelhas que a sua bondade e misericórdia as seguirão por todos os dias de suas vidas e que ainda habitarão na casa do Senhor para todo o sempre. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, aprendemos a identificar o pastor do Salmo 23. Ele é Jesus, o Cristo de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Segundo, aprendemos a identificar se temos as marcas do nosso amado pastor: fé, obediência, autonegação, amor e as marcas do sofrimento e da perseguição. Terceiro lugar, aprendemos que às suas ovelhas, o Senhor promete que nada lhes faltará. Haverá suficiência, refrigério, direção, consolação, disciplina, descanso, cuidado, condução, proteção, presença viva e assistência por todos os dias de suas vidas. E finalmente, o Senhor, Ele é o meu pastor. E a pergunta fica para você: quanto a você, o Senhor é o seu pastor? Que você possa responder isso
diante dele, lá naquele lugar mais secreto do seu quarto, quando você parar à noite, para avaliar o dia e orar diante de Deus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.